Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. E nós também estamos com um novo parceiro, a Chácara Pôr do Sol. É uma chácara localizada em Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina, e ela está disponível para locação o ano inteiro. Então, para o pessoal que gosta do inverno e reunir a família, reunir os amigos ou fazer uma confraternização, tem até a piscina aquecida. Então, dá para aproveitar de todas as formas. E no verão também. Então, o pessoal quer passar Natal, Ano Novo e principalmente no final do ano fazer aquela confraternização entre amigos, com a empresa, enfim. A gente vai disponibilizar aqui um link, desculpa, com 10% de desconto para quem está assistindo aqui o nosso vídeo e entrar em contato com eles. E as nossas convidadas também já ganham 10% de desconto na locação, né? Amém. Hoje eu estou conversando aqui com a Tânia, que ela já é de casa, Tânia Porto. Se vocês rolarem aí os nossos vídeos antigos, vocês vão encontrar mais histórias da Tânia. E também vou conversar com a nutricionista, a Dani Vieira. É um projeto lindo que elas vão trazer aqui para mim. E assim, a gente tem muita coisa para conversar, porque a gente já estava conversando aqui antes com os microfones fechados, né? Sejam bem-vindas. Muito obrigada por apresentar esse projeto aqui comigo. E a gente fala desse tema tão importante que é saúde mental e nutrição, né? Com certeza. Obrigada. Tânia, você já é de casa, né? O microfone já é teu. Boa tarde, Mel. Boa prazer tarde. estar aqui novamente. E hoje eu trago uma parte, né? Eu falo que a Dani é uma parte da ProSaúde, né? Ela não, às vezes as pessoas perguntam, mas ela é tua funcionária, é tua sócia? Eu falei, não, ela é um casamento, né? Eu falo sempre que nós nos casamos há 5 anos atrás, né, Dani? Verdade. Então, assim, a Dani veio pra gente para agregar. E como ela está com um projeto bem diferente, e a gente conversou contigo para a gente colocar, disponibilizar, falar mais sobre esse projeto que é tão importante, que vai além da nutrição, que é também tratar a mente. Né, Dani? É isso aí. Então, muito boa tarde, né? Prazer, Mel, sou Dani. Muito obrigada, né, pela abertura desse espaço. Isso é bem importante. A gente precisa falar muito mais sobre isso, né, Tânia? Como a Tânia disse, a gente já está aí juntas há praticamente 5 anos, né? Vamos fazer aniversário, né? Enfim, né? Mas a ProSaúde abriu essa porta para mim e eu sou muito feliz em fazer parte dessa família. E a gente começou aqui falando sobre nutrição. Eu quero já saber, né? Como é que começou a tua história com a nutrição? Como é que foi chegar aí, gostar dessa parte? Porque, assim, convenhamos, é um pedaço que a maioria do pessoal fala mal, né? A gente ouviu falar assim, foge, exatamente. Ai, tô fazendo dieta. Aí eu disse, poxa, ama nutricionista, orgulho da Nutri, né? Como é que foi pra ti chegar na nutrição? A nutrição tem várias vertentes, né, Mel? Todo mundo, na verdade, é um pouquinho nutricionista, já viu falar? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Mas, enfim, a minha história com a nutrição é uma história longa, né? Até tem lá no meu Instagram, né? Uma história que eu contei um pouquinho lá da minha infância, que eu também já passei bastante por fases de ganho de peso e perda de peso, enfim. Mas quando eu decidi estudar nutrição, eu tinha acabado de me formar em contabilidade, na verdade. Eita, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a Nada a outra. ver uma coisa com a outra, exatamente. Eu pensei o seguinte, eu estava prestes a me formar em contabilidade e como é que eu vou vestir essa beca? Nossa senhora, né? Acima do peso, botar aquela roupa, né? Que já deixa a gente maior, né? Eu disse, eu preciso emagrecer. Eu estava no auge do meu peso. Eu tenho 1,63 m, eu cheguei aos 86 quilos. Eu era sedentária aos 28 anos, né? Eu disse, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Então, vamos lá, vamos correr atrás disso. E vai fazer aniversário agora, amanhã, inclusive. Dia 16 de novembro de 2012, eu me matriculei na academia. E eu disse, a partir de hoje, eu vou ser outra pessoa. Ou seja, a contabilidade veio aí, a formatura deu aquele empurrão. Exatamente. Aquele sacudidão que faltava, assim, na autoestima. A beca, vamos dizer A assim. beca. E aí eu comecei a fazer atividade física e comecei a buscar melhorar, mas tudo sozinha, né? Coisa da minha cabeça. Enfim, aí consegui perder bastante peso, cheguei até os 76 quilos. E quando eu perdi esses 10 quilos, eu estagnei. Eu disse, e agora? O que eu faço? Vou procurar uma nutricionista, né? Preciso de alguém para me apoiar, porque já que eu até aqui consegui sozinha, agora de repente parou, o que tá acontecendo?
Fui numa nutricionista. Ela me atendeu de um jeito que eu gostei tanto. Eu digo, eu quero essa profissão pra mim. Cheguei em casa falando pro meu esposo. Ele disse, tu tá louca? Acabaste, tá te formando agora, vai fazer outra faculdade, guria? Eu digo, mas espera, eu vou tentar ainda, enfim, né? Naquele momento, eu desisti. E depois fiquei com aquela ideia na minha cabeça, enfim. Mas não desisti, né? Fiquei com aquele stand-by ali, né? Sim. Enfim, aí eu, fui, fiz o tratamento com ela, cheguei até os meus 68 quilos, mais ou menos, quase isso. Me formei, fiquei linda, maravilhosa na minha beca, né? Do jeito que eu queria, né? Fazia muito tempo que eu não tinha aquele peso, eu acho que desde os meus 18, antes de eu ter meu filho, na verdade, eu tinha chego naquele peso ali, que eu fui mãe bem novinha também, né? Nem tinha 18 anos, eu fui mãe. E... enfim, aí passou, tentei mais um pouco ali a contabilidade, não deu muito certo. Eu disse, não, realmente eu preciso fazer outra coisa. Bati o pé, falei pro meu marido, vou estudar. Fui lá, me matriculei na nutrição e comecei a batalha tudo de novo. Mais 4 anos e meio estudando e consegui me formar. Se apaixonou pela área, daí quando a gente faz algo com paixão, com amor, é totalmente diferente, Exatamente, né? isso. A dedicação, o aprender é completamente diferente. Exatamente. E aí vem uma situação bem importante que entra aqui nesse projeto novo, né? Durante esses 4 anos e meio, em vez de eu manter o meu peso, o que aconteceu? Ganhou. E o que aconteceu? Que a nutricionista não conseguiu seguir a dieta. Exatamente. Mais ou menos por aí. Porque eu tinha conhecimento do que era uma dieta na prática, em cálculo, enfim, etc e tal. Mas dentro da faculdade, isso é muito raso pra gente, essa ideia da psicologia nutricional, né? Entender como funciona a nossa mente, o que a gente precisa saber. O que acontece aqui dentro que a gente não consegue botar em prática, mesmo sabendo que a gente precisa comer fruta, verdura, os legumes em si, por que a gente não deve comer tanto doce, tanta gordura, enfim, aquela coisa toda. Mas, né, aí terminando, eu cheguei ao final da faculdade, né, dentro da pandemia. Eu me formei em setembro de 2020. Ai, tá. Né? E aí aquilo tudo, enfim, aí comecei a atender, conheci a Tânia, fui pra ProSaúde, né? E aquela coisa toda. E durante esses 5 anos que eu tô trabalhando, né, a 90% da nossa clientela, mais ou menos, né, Tânia, é mulher, né? A gente tem um ou outro homem, mas às vezes é o esposo que vem, porque né, entre casal isso é muito legal também, o resultado é muito melhor, porque um apoia o outro, né? Mas homens isolados é mais difícil. Mas enfim, então quando eu comecei a atender, eu vi que, além de mim, isso era uma demanda muito grande. Sim, de todo mundo. com certeza. Né? Aí, qualquer hábito que a gente tenha que criar, que tem que movimentar a mente, que a gente tem que focar, é um trabalho gigantesco. Sim, porque para nossa mente é muito mais fácil ela agir no automático, né? Se eu perguntar para ti, por exemplo, o que engorda, o que emagrece, tu vai saber pra mim. Sim. Falar. Ah, Dani, se eu comer muito doce, por exemplo, é óbvio que eu vou engordar. Se eu comer, né, alimentos saudáveis, é óbvio que eu não vou engordar. Vou manter um peso, claro que numa quantidade exorbitante também não, né? Mas, enfim, tu tem essa noção. E se as pessoas têm tanta essa noção, por que a gente está vivendo num ambiente tão obeso? Hoje, né, ainda agora saiu o último censo aí falando que hoje a gente está num nível maior da história de obesidade. E é muito triste porque o índice de industrializado, aí tu falou do automático, né? É mais fácil pegar o celular, chamar um iFood ali, um aplicativo que manda entregar na minha casa rapidinho. Não gosto de cozinhar, a vida tá tão corrida, parar pra cozinhar, enfim, rapidinho alguém vem aqui e me entrega. E o industrializado vai consumindo ali, sem pensar, porque tu pode pedir algo saudável. Sim. A culpa não é do aplicativo. Mas, no automático, tu olha as fotos, o que temos para almoçar. Tu vai, às vezes, pelo que não deveria, né? Mas aí, agora eu vou fazer uma pergunta pra ti. Sim. Vamos supor, tu passou um dia inteiro trabalhando. Tu chega em casa, tu tá cansada. Tô. Com fome. Com fome. A primeira ideia na tua cabeça é um iFood.
certo? Sim, é que eu não tenho o hábito, Né? mas sim. Mas eu vou tá. dizer da Aham, maioria das aham. pessoas, né? Não, eu só tô dando um exemplo Não, do teu mas a caso, gente porque tu estás aqui pensa comigo. numa pizza, a gente pensa Isso, no um hamburgão, um hambúrguer, cachorro um hot quente. dog, enfim. Ontem a gente pediu um baldão de frango frito. Gordura pura. Meu Deus, Mas né? Bem saturada. Bem que já foi usada saturada, várias vezes, né? Ou seja, tens um exemplo perfeito. Então. Mas ali naquele momento, se a gente parar para refletir um pouquinho, o que tu precisava? Descansar, porque tu estava cansada de um dia exaustivo, né? Então, o teu corpo estava pedindo o descanso. Só que nesse momento, tu não queria fazer um esforço a mais de ter que cozinhar. E a comida, nesse momento, ela serviu como uma companhia de relaxamento para ti. Foi. Só que tu concorda comigo, se tu fizer isso todos os dias ou várias vezes durante uma semana, se torna automático na tua vida? Sim, com toda certeza. E como é que a gente quebra esse ciclo? É. Por isso que a saúde mental é tão importante. O que acontece também é que não é somente o engordar, né? O engordar é uma consequência da má alimentação. Exato. Só que tudo que está por trás de uma má alimentação. Por isso que aí me perguntam, né? Por que ter uma nutricionista junto ali com a ProSaúde? Porque todos os tratamentos que a gente faz ali preventivos, todos têm a parte de nutrição. Todos você tem que trabalhar. Não adianta tu fazer um tratamento para artrite e continuar comendo alimentos inflamatórios, comendo alimentos que a gente não fala em inflamatórios, porque as pessoas entendem de uma outra forma, mas os alimentos não permitidos, porque ele vai continuar te deixando doente. Então, excesso de industrializado. Né? Aí as pessoas falam, mas eu não vou fazer restrição de leite e de farinha branca, porque depois o meu organismo ele não vai aceitar. Não, o teu organismo ele tem uma memória e ele lembra que aquilo te faz mal. Por isso que tu passa mal. Eu já fiz exames de intolerância à lactose e eu não sou intolerante, mas se eu como alguma coisa com leite, eu fico mal. Por quê? Porque o teu organismo está desintoxicado. A partir do momento que você coloca esse alimento para dentro, ele vai te lembrar que você vai ficar mal de novo. Então, a gente, com o tempo, tu tem filhos, né? Tu sabe que as tuas crianças, se você dá alguma coisa que é fora da rotina, alguma coisa vai... E a criança, ela tem a saciedade, se eles não comem, se eles não estão com fome. E tudo isso, com o tempo, a gente perde, né, Dani? Então, na verdade, a gente estraga essa natureza da criança, né? Quando a gente induz eles a comer um pouco mais. Então, eu acho que essa parte também é legal da gente falar, né? Porque essa consciência, depois que a gente é adulto, a gente perde e para recuperar é difícil. E às vezes a gente quer que a criança coma mesmo sem ela querer. Sim. E tem que deixar esse natural acontecer, né? E talvez insistir, mas em outros momentos, mais vezes, de formas diferentes, né? Não é o meu público, não é o público que eu atendo, que é criança, mas é um público que realmente, que se tu ficar insistindo, então por isso que talvez hoje as crianças estão cada vez mais obesas, não só pela alimentação, mas talvez pela insistência dos pais. Ele não comeu isso, então eu vou dar isso, ele não comeu aqui, eu vou dar aqui. Só que não substitui por um alimento. Não comeu uma manga, eu vou dar uma melancia. Não, ele vai lá. Não comeu comida, eu vou dá dar qualquer bala. besteira, entende? Então, fica meio que... Isso aí a gente acaba estragando demais essas crianças. E a gente tá vendo que cada vez mais cedo essas pessoas, né, estão adolescentes com diabetes. E não é o diabetes do tipo 1, como era antes, né, que é um diabetes genético. É um diabetes do tipo 2, que é um diabetes adquirido pela má alimentação, né, justamente por isso. Então, acho que a gente tem que começar a voltar também um pouco mais o olhar para essas coisas, Até sabe? porque todo esse hábito que começa lá na infância, tu carrega pro resto da tua vida. Então, um adulto que não consegue fazer dieta, muitas vezes é por isso. Porque já desde a infância tem o hábito de comer errado, vamos dizer assim, e não consegue largar, né? Sim. Mas aí tu falou da ProSaúde, a Dani, não sei o quê, mas como é que surgiu esse casamento, né? Esse casamento. Então,
logo a ProSaúde faz muitos projetos, né? Que a gente logo que eu abri a loja, tinha um projeto que chamava 40 dias para recomeçar. Era um projeto que a gente tem que o carro-chefe é um produto que ajuda bastante, que é uma suplementação natural. E esse projeto as pessoas faziam inscrição, e a gente normalmente nas outras lojas acontecia assim, vai na loja, faz inscrição, se pesa, a gente acompanha num grupo. Só que eu falei, gente, mas eu preciso de uma nutricionista. Eu, tipo assim, tava nessa área de início, né? E aí uma amiga me falou, olha, eu tenho uma vizinha que me falaram que ela é muito boa, ela formou agora, mas de repente... Porque, claro, eu procurei outras nutricionistas, só que outras nutricionistas não casou com a ideia que eu precisava. Uhum. Tanto, né, na ideia financeira, porque tem nutricionista, eu procurei nutricionistas boas, e que aí eu não queria agregar esse valor para quem estivesse fazendo a inscrição. Então, eu convidei a Dani... Para não ficar inacessível, no caso, Para não ficar né? inacessível. Eu convidei a Dani e aí a gente começou o projeto toda semana. Na época, era na quinta, né, Dani? Acho que era. Toda quinta-feira as meninas iam lá na loja, se pesava, a gente acompanhava. E a Dani começou realmente... a gente não usou o cardápio sugerido pela franquia, a gente fez um acompanhamento e no nosso primeiro projeto a gente teve um case de muito sucesso. Teve uma menina que, inclusive, chama Daniela também, que ela emagreceu com a gente, claro que não foi que o projeto era 40 dias, não foi em 40 dias que ela emagreceu, mas que ela deu continuidade, ela virou a chave, né? Ela emagreceu quase 30 quilos. Olha só. E o interessante foi que essa menina... ela fez o projeto online, porque ela não morava em Palhoça. E ela quis participar do projeto e fazer todo o projeto online. E depois que ela emagreceu, que a gente foi conhecê-la pessoalmente. Daí a gente trouxe ela para um evento em evento. Outubro Rosa a gente fez, foi muito legal. Teve outras meninas que emagreceram. Geralmente, nesses 40 dias, as pessoas conseguiam emagrecer uns 5, 8 quilos. Depende muito, Depende muito. E as que viravam a chave continuavam com a gente. E depois ali a gente fez inúmeros projetos, né? Muito. A gente fez, muito. Aí realmente muito. aquele que começou um namoro virou um casamento. Virou um casamento. E a Dani, hoje... Dá pra separar, tem todas- sociedade. Hoje, todas as quartas-feiras, a Dani tá lá na loja, né? E claro que ali ela tem o consultório de atendimento dela, que é separado, né? Os atendimentos dela é separado do que a gente faz na loja, mas ela se dispõe a estar ali atendendo quando ela está na nossa sala de vendas ali. Chega alguém, ela conversa, ela tira dúvidas e a gente... E dentro também ali, a gente estuda os produtos novos que entram. Se a gente coloca na parte de alimentação um biscoito, a gente sempre estuda a tabela nutricional. A Dani, eu sempre falo, a Dani faz uma curadoria para ver se eu aprovo ou não esse produto. Não só no paladar, né? Tem que ver o que tem, né? Para ela, Sim. vamos ver se vale a pena para te estar vendendo para os clientes, porque a gente vende... fala em saúde, então a gente tem que oferecer produtos que são saudáveis, né? Exatamente. E daí, então, são 5 anos aí 5 de anos. relacionamento de vocês. E nesses 5 anos já viram de tudo. Principalmente Sim, meu essa Deus. questão emocional, mental, aí da dificuldade das pessoas compreenderem o que realmente comer, o que... Porque assim, foi o que ela falou. A gente sabe o que faz bem, o que faz mal. Tu pode chegar lá na ProSaúde, tu vai fazer todo um trabalho comigo e vai me dizer... Mas não adianta o meu mental não ajudar, né? Sim, chegar sim. em casa... Antes da gente chegar a isso, deixa eu só falar um pouco sobre a Dani. A Dani ela é uma nutricionista que eu sempre falo, e isso estou falando aqui, eu falo na loja, eu falo para quem... A Dani é uma nutricionista fora da curva. Por que ela é uma nutricionista fora da curva? Porque assim, ó, ela realmente, ela pega a pessoa pela mão, ela não está ali só aquele momento, ela não usa, quando ela vai aplicar um plano alimentar, ela não faz um plano alimentar de gaveta, que a gente sempre fala, aquele que já está pronto, tu usa isso daqui, porque normalmente, igual a gente falou, todo mundo sabe o que tem que fazer, a Dani não, ela vai adequar como é a tua rotina. E além disso tudo, o pegar na mão, ela tem uma proximidade muito com as clientes, com as
com as pacientes dela. E essa proximidade com as pacientes dela acabou que ela vivenciou isso de que essa conversa amiga, esse ter um olhar diferenciado, entender por que a pessoa está passando por algumas coisas que acaba travando esse plano alimentar de ficar de ser bem sucedido, dela conseguir emagrecer. E a partir disso, que é aí que ela foi procurar mais informações, estudar mais, porque essa guria estuda, tá? Estudar mais para entender melhor e ajudar mais ainda. Por isso que surgiu esse projeto que a gente vai falar agora sobre ele, né, Dani? Verdade. E é interessante, né, isso que tu falou. A gente não imagina que dentro da área da nutrição tem tantas especializações. Sim. E agora, mais do que nunca, voltado à saúde mental, né? Porque realmente é o que vocês falaram. Ao longo dos anos, a gente consegue perceber na rua o quanto a obesidade tá aí, o quanto as pessoas têm uma vida corrida e tomam decisões erradas. E principalmente o que tu tava me falando, né? Eu cheguei em casa cansada, né? Qual foi a alternativa? Eu não quis cozinhar e daí depois descansar. Enfim, eu usei a comida como um aliado ali no meu descanso. Enfim, de uma forma completamente errada. E esse é o hábito das pessoas, né? E mudar hábitos é muito difícil, né? É muito difícil. E daí, nessa linha da saúde mental, como é que a gente pode mudar esse... Primeiro, antes de entrar no projeto, eu queria entender assim, ó. Eu tenho esse hábito ruim. E agora, o que eu faço? Onde é que eu me percebo? Que eu tô comendo porque eu tô com um hábito errado ou que eu tô com ansiedade, ao invés de estar comendo para me saciar? Porque é difícil, né? É difícil. O que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente tem que entender se eu como por fome física ou fome emocional, né? Então, qual é o alimento que eu como? Primeiro, eu tenho que pensar na minha escolha. Então, se eu como naquele momento que a minha barriga tá roncando, essa seria a fome física. Mas sabe quando tu passa por um alimento e tu pensa, nossa, isso aqui é gostoso. Tu não tá com fome ainda. Mas tu vai lá, eu vou comer só um pedacinho. E tu senta e come um pedacinho. Mas tá tão gostoso, eu vou comer mais um pedacinho. Tu não tava com fome. Tu comeu pela emoção, pelo prazer daquilo dali. E com certeza naquele momento tinha outra coisa no teu pensamento que tu precisava entender, que estava te empurrando para aquele alimento. Sim. E eu digo isso também por mim, porque por muitas vezes, eu passei em frente à padaria, a doce, a N coisas que eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu preciso comer isso. E eu não estava com fome. E eu comia. E aí eu terminava e dizia, não era isso. Era outra coisa. E eu pegava outra coisa. E quantas vezes a gente abre a geladeira e fica olhando, ai, que vontade de comer uma coisinha, mas eu não sei o que é. Esse momento é o momento que você tá comendo pela emoção. Olha aí, ó. E daí isso é acho que um dos inimigos da dieta, né? Porque imagina, tu tem uma lista do que tu tem que comer. E daí vem a emoção ali dizendo, não, mas é só um porque esse momento tu vai beliscar aquilo que não tá dentro calculado pra te perder peso, vamos dizer assim, né? Eu vou lá e calculo uma dieta linda, maravilhosa pra Mel emagrecer e tem 1.500 calorias. Todo dia, durante umas 2 vezes por dia, 3 vezes, às vezes no final de semana, um pouquinho mais, porque a Mel tá lá relaxada em casa, não trabalhou, enfim, né? Ela abre a geladeira e sempre tem uma coisinha dizendo pra ela, come alguma coisa. Sabe o desenho animado que fica o anjinho e o diabinho aqui? É mais ou menos isso, né? Aí tu pensa, mas será que é isso mesmo? Não, mas eu vou comer só um pedacinho. E aí, não, mas não é nada. E às vezes um pouquinho daquele não é nada, ao somar aquilo tudo durante um dia, 2, 5, um mês, tu chega na frente da Nutri, na próxima consulta, nossa, eu não emagreci nada. E aí vem a frustração. E aí o emocional fica mais abalado. Um momento que era para ser um momento de felicidade, de prazer, de recompensa, por tudo que tu fez, é um momento de tristeza. E daí vocês falaram que ao longo da trajetória de vocês, viram muitas clientes que
tinham dificuldade de seguir a dieta, principalmente para essa questão emocional, e que acabaram virando amigas, né? Fazia realmente uma terapia ali, porque daí começava a desabafar, contar da vida. E daí que dava para perceber o porquê que saiu da dieta. Exato. E que daí, ou seja, a questão não é nem o gostar ou não de seguir aquilo. O fator exterior influencia muito, né? A gente não, claro que a gente não vai falar nomes, né, Dani? Não dá, né? Não podemos. Tem muitas pessoas muitas até perto, que tá fazendo tratamento, inclusive, né? Que a gente vê que aquela coisa da compensação. A gente fala muito em moderação. Claro, a pessoa tá 20 quilos acima do peso. Ela não engordou aqueles 20 quilos em um mês. Ela engordou né, em vários anos. Ela não vai emagrecer os 20 em um mês. Então, a pessoa também pensa. A gente fala, deixa uma coisa mais tranquila, porque sempre... Mas a gente não pode confundir moderação com compensação, né? Porque chega o tal do sextou, não, trabalhei tanto essa semana, tô cansada, eu vou... Aí o marido fez uma comida deliciosa, vou comer. Eu mereço. Eu mereço. Depois de um dia cansativo. Aí assim, nossa, tua recompensa, ela é comida? É algo tão... A Dani fala muito disso, mas porque tu comeu e aí... Se tu tá com um problema emocional, tu vai comer e aquele problema emocional não vai... Se tá com um problema, ele não vai cicatrizar, sumir. não vai resolver, tu vai aderir mais um problema. É isso. Porque eu penso, hoje, né, com a mentalidade que eu tenho, com tudo que eu já estudei, tu merece comer, mas também tu não merece chegar numa loja e vestir a calça que tu quer, o número que tu deseja, botar um vestido, se sentir bem, sentar e não marcar, não ter que ficar se preocupando aí aqui e ali, não sei o quê, né? Porque essa sensação é horrível. E agora eu vou dar uma opinião polêmica, que é a opinião minha, e assumo o risco do cancelamento, né? Ai, Jesus. Mas eu penso que também a gente tá vivendo numa época em que o pessoal tá romantizando demais todo tipo de corpo. Sim. Principalmente o sobrepeso e tudo mais, meu corpo, minhas regras, eu tô bem, o importante é eu me sentir linda, enfim. Realmente, esse discurso é válido, tu tem que validar o que tu sente, mas a maioria das vezes o sobrepeso, ele é um problema de saúde. Sim. Muito dificilmente, aí 90%. Tu como nutricionista, vocês como trabalham mais nessa área vão poder dizer melhor, mas dificilmente alguém que está sobrepeso vai estar com todas as questões de vitamina, saúde, enfim, em dia. É que até certo momento, o corpo da gente, ele consegue fazer algo que a gente chama de homeostase, que é manter equilíbrio, né? Então, hoje eu tenho 25, eu tenho 30 anos. O meu corpo consegue se adaptar a tudo isso, mas até quando ele vai conseguir? Essa é a pergunta. Porque a partir do momento que eu tenho gordura em excesso no meu corpo, independente de ser sobrepeso ou já um grau de obesidade, eu já tenho um processo inflamatório instalado. Então, dali ele vai me acarretar outros problemas. Porque se eu pegar uma pessoa que hoje tem um peso adequado, por mais que ela não faça atividade física, e pegar uma pessoa com excesso de peso e mandar as duas subir uma escada na mesma proporção de tempo, é óbvio que a pessoa que está com um peso ok, ela vai chegar lá muito menos cansada do que a que não está. Porque ela tem toda essa sobrecarga em cima dela, e isso já deixa ela uma dificuldade muito maior. Ou seja, se ela tem esse cansaço, significa o quê? O coração dela está sobrecarregado, o pulmão dela está sobrecarregado. Junto com isso, toda a parte circulatória dela fica sobrecarregada, porque esse coração vai jogar todo esse sangue de uma forma totalmente diferente nesse corpo. O fígado dela está sobrecarregado porque ele precisa trabalhar mais, o rim, o intestino, enfim, várias coisas. Então, assim, a gente pode romantizar isso de certa forma? Talvez sim. Mas até que ponto isso é saudável, né? E eu digo assim, né? A partir do momento que tu sentiu uma dor e que aquela dor é constante, independente do que seja, ai, meu joelho dói. Então, o que tu tá vivendo, a forma como tu tá se tratando, não tá adequada. Porque o normal é não sentir dor. Claro. Né? E a dor é uma amiga. Ela não é uma inimiga, porque a dor tá te alertando, tem alguma coisa errada. Se tá doendo, tem coisa errada. Entendeu? E assim, né? E quando a gente começa a perceber esses pontos e se incomodar de verdade com o que a gente está sentindo e com a dor,
a gente vai buscar uma saúde, a gente vai, acho que, ter essa virada de chave, Sim. né? Que daí a gente percebe que é mental mesmo. A gente Sim. deixa de ser o relaxado, né? De ficar tomando ali o Dorflex o tempo todo, ou ficar tomando, sei lá. Aí a gente, até no off aqui, a gente tava falando, que eu perguntei sobre esses medicamentos. Uhum. A gente entende também que não existe milagre. Que não Não. dá pra comprar um medicamento, que eu vou emagrecer agora tantos quilos e não sei o quê, de forma assim, desregrada. Eu vou comprar por conta, eu vou fazer do meu jeito, mas não vou mudar a minha rotina, não vou mudar a minha dieta, não vou mudar a minha... Não vai fazer, não vai pra academia, não vai fazer nenhuma caminhada na rua. Nada. É. Então, acho que tudo isso a gente tem que cuidar muito, porque eu vejo isso, que a culpa de todo esse desleixo da sociedade é essa bandeira que levantaram, que tudo tá bem, tudo tá bom, tudo tá certo, mas que não tá certo. Sim. Se tem um ponto de dor, é porque algo está de errado, Sim. né? E alguma coisa tá sempre incomodando quem tá acima do peso. Só que assim, a sociedade foi moldando as coisas, parece que para se tornar tudo tão simples. Eu digo, hoje, olhando, né, com a visão que eu tenho, a calça leg, por exemplo, Uhum. ela veio e moldou que eu visto aquilo ali, se eu engordar 1 quilo, 2, 5, eu só vou perceber isso, essa mudança corporal, quando essa mudança já foi muito grande, né? A calça jeans com elastano, antigamente, né, quem tem um pouco mais de idade vai saber que antes não Não existia, existia. né? Uhum. Então, quando essa calça já começava a apertar, eu já acendi um alerta pro meu cérebro. Tem alguma coisa de errado? E hoje não, ela vai cedendo junto com o teu peso. Até que chega num ponto que tu, não, agora já não dá mais, tô obrigada a comprar outra maior. E aí vai comprando outra maior. E aí já compra com elastano também, que aí já serve por mais um tempão. E aí, até que ponto isso é bom, né? A gente deve se perguntar, porque eu também tô falando pro meu cérebro que eu tenho isso aqui, mas ela vai se ajustar a um ponto que eu consigo ficar me moldando. Então, se eu ganhar peso, tá tudo certo, né? E não tem nada. A gente precisa trazer o nosso corpo um pouco pro desconforto, para ele saber que tem coisas erradas. Porque quando a gente sente esse desconforto, ele vem esse alerta, como tu tá falando da dor. Se eu vou correr e eu sinto que eu não tenho essa condição atrás do meu filho, que seja, ou de qualquer outra coisa, opa, por que que eu tô assim? O que que eu tô deixando de fazer? Ou o que que eu tô fazendo demais para mim estar do jeito que eu tô, né? Será que isso é bom para mim? E outro fator também que é bom a gente acender aqui é a questão da longevidade, né? Hoje, a mulher, ela vive muito mais. Eu tenho 41 anos, já sou avó. E se parar para pensar, esses tempos ainda vi uma postagem no Instagram de senhora de 45 anos, não sei o quê. Era bem de antigamente, assim, meu Deus, senhora de 45 anos, né? Então, assim, pensa hoje, tu vê uma postagem, um jornal falando de senhora, vai falar de uma senhora de 75 anos. Até porque 60 já nem é mais tão senhora assim. Exatamente. Bem na minha vez de ser idosa, gente, os idosos resolveram virar crossfiteiro. Não, com certeza. Mudou o estilo de vida. Mudou tudo, né? Então, assim, a gente tem que ver até que ponto eu vou viver mais, mas eu vou viver como? Como eu vou viver? Não é só o fato de viver, é viver de que jeito? E é isso bem que a ProSaúde prega, né? O cuidar preventivo para você viver mais. Tanto é que existe algumas, vou entrar num outro assunto, mas existe as zonas blue, que são algumas localidades, né? Na verdade, são 5 no mundo todo, aonde as pessoas vivem melhor porque fazem o preventivo e tem o relacionamento. São os dois fatos: fazem preventivo com alimentação e tem um relacionamento pessoal com a família, com os amigos, estão mais juntos, conversam mais, esquece isso daqui, entendeu? E é isso que às vezes, antigamente, as pessoas conversavam mais e tinham menos doença, mas não tinha tanta tecnologia, então nem tudo é ruim. Sim. Porque hoje a gente vive mais também, porque tem mais tecnologia. Sim, a gente tem acesso, né, a tratamentos, enfim, a tecnologia, ela tá aí para ajudar, tá. Mas se tu não souber usar ela a teu favor, Como tudo né? na vida, Como né? tudo a teu favor. Todas as ferramentas, desde que o mundo é mundo, a gente precisa aprender a usar para nos beneficiar da melhor forma possível, né?
E tem gente que perde aí o eixo. Mas tu estava falando ali sobre as facilidades que as pessoas estão tendo hoje para perder peso. Ontem eu ainda fiz um vídeo falando sobre isso. Se você está tomando alguma coisa que tu acha que está natural, você tomar, não fazer nada, não mudou nada a alimentação, não está fazendo nenhuma atividade física, por mais leve que seja, e está emagrecendo 10 quilos na semana, que as pessoas estão emagrecendo, seja pela injeçãozinha, seja por comprimidos, né? Eu recebi uma moça ontem que ela falou que ela estava tomando um comprimido, que eram 15 dias que ela estava tomando. Não foi ontem, foi na quarta, até comentei contigo, né? E ela estava esses 15 dias sem ir no banheiro. Eu falei, tá, ela emagreceu acho que 12 quilos em 15 dias. Meu Deus. Eu falei, tu acha que tá legal? Tu 15 dias, emagreceu isso e não tá indo no banheiro, antes de você ir no banheiro, não tem nada errado no teu corpo? E sem falar um monte de coisa que estava sentindo. Náuseas, dor de cabeça, e o corpo ali falando que aquilo ali tá envenenando o corpo dela, né, Dani? Gritando por socorro. Eu não gostei do filme, mas eu já trouxe ele aqui como exemplo numa outra oportunidade, vou trazer de novo, que é aquele A Substância. Não sei se vocês viram. Foi um filme que a crítica bateu muito em cima, que fala dos excessos de procedimentos estéticos. E a mulher fez tanto procedimento estético que no final estava virado num monstro, né? Porque fez de tudo para conseguir emagrecer, fez de tudo para conseguir ficar bonita dentro do que ela achava que era e continuar jovem. Mas é esses excessos que as pessoas aí não têm a saúde mental para olhar e ter o alerta de que não tá normal. Não. E as pessoas precisam entender, e que bom, a ProSaúde realmente faz esse trabalho lindo de prevenção e de trazer também de forma sincera, né? Porque eu acredito que o maior selo de qualidade de vocês é essa sinceridade de dizer, olha, isso é saudável, isso é importante, isso não é uma questão de vender. Até porque tu já contou aqui num outro episódio a tua história de como tu chegou na ProSaúde, que foi atendendo uma dor, né? Que te transformou. E a partir de então tu transforma vidas. E eu dou o microfone mesmo para falar, porque eu conheço a Tânia e sei tanto da procedência pessoal quanto do trabalho dela. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, né? E o projeto de vocês vai ser isso também, essa questão importantíssima de saber se entender, de saber ter discernimento. Que eu acho que é o que está faltando hoje, né? O separar a vontade de comer com estar com fome. Ou emagrecer a todo custo com... Pera, vou fazer a longo prazo, vou me dedicar. Porque não existe milagre, né? Não. Eu já te falo. A semana passada, a gente fez até uma reunião com as lojas da ProSaúde, que a demanda que está vindo de quem está usando as canetinhas, e não adianta a pessoa chegar ali na loja e eu falar assim, não toma. Entendeu? Hoje o meu papel é alertar que tomando essas canetinhas, você está emagrecendo. Não, você não está só perdendo peso, tu está perdendo gordura, está perdendo muito colágeno, literalmente está derretendo, né? Está perdendo muita vitamina, porque junto vai muita vitamina. Então, hoje o que eu falo é alertar, tá, tudo bem, tu não quer passar para uma nutricionista, não quer fazer o caminho mais fácil, mais difícil, correto, né? Mais correto, quer fazer o caminho mais fácil, mas pelo menos tu precisa me escutar para que você esteja... olhando a proteína também perde muito, né, Dani? Massa muscular. Massa muscular. Tá fazendo uma suplementação de proteína, tá fazendo suplementação de todas as vitaminas e minerais, porque daqui a pouco as pessoas, hoje, depois do Covid, você percebe que tem gripe, as gripes não estão iguais antigamente, as cepas estão vindo assim, super diferentes. Se a pessoa estiver com a imunidade baixa, daqui a pouco pega uma doença e vai embora. Vai embora, porque o organismo não aguenta. Aí tu tá tomando um negócio que tá jogando a tua imunidade lá no pé. Sem falar que eu não vou abrir mais histórias aqui, mas tem muita gente que fica assim muito flácida mesmo, né, Dani? Sim. E assim, a gente não é que estamos falando mal do medicamento em si, mas a forma como as pessoas têm usado, né? Sem passar por um médico. Porque se um médico, tu vai no endócrino
E o endócrino, ele faz todos os exames, porque ele não indica isso sem fazer exame. Uhum. Com certeza, ele vai pedir os exames, ele vai, olha, tu tá apta para tomar, e tu vai tomar dessa forma, tu vai voltar aqui, a gente vai refazer os exames e vai ver. E sempre começa, acho que tem um número, acho que é 2,5 que começa. E é o médico, você está com um médico olhando isso, mas tem pessoas que estão fazendo com clínica de estética, ou comprando no mercado negro, né? Uhum. Por aí, e usando. Eu não acho correto. Por mas, isso é enfim. importante o trabalho de uma nutricionista, de uma psicóloga, de uma terapeuta, do endócrino, do médico, enfim. É preciso procurar um profissional. Sim. Não dá pra gente ficar fazendo tudo de qualquer jeito. E principalmente, né, quando... eu tô tentando fazer uma dieta, e foi a tua história, né? Eu consegui sozinha até certo ponto. Uhum. Mas daqui pra frente eu entendo que eu preciso de um profissional. E é aceitar isso aí, isso, né? Porque é a tua saúde, né? A longevidade que tu falou. E se tu pede a saúde, o maior bem que nós temos hoje é a saúde. Não é? Com É toda o maior certeza. bem. Se você pede a saúde, você não tem dinheiro, dependendo do caso, para poder você retomar essa tua saúde. Então, assim, a saúde é o maior bem. O resto tudo... A gente corre atrás, Corre né? atrás. É verdade. E daí, Dani, tu te especializou na terapia nutricional mental? Como é que se chama o termo correto? É terapia nutricional mesmo. Tá. Na terapia nutricional. E daí, lá tu conseguiu trazer mais pro teu consultório, porque antes tu já fazia, mas agora de forma ainda mais especializada, né? E mostrar para tuas pacientes que é diferente, que não dá. Na verdade, no consultório, a gente acabava fazendo já uma sessão de terapia. Eu dizia para elas, não, vocês vieram aqui para pegar uma dieta e eu tô fazendo uma sessão de terapia, porque vocês começam a conversar, vocês começam a chorar no consultório. E aí eu tenho que fazer o quê? Abraçar, pelo menos, né? Meu Deus, né? E agora? Uhum. Mas, enfim, aí foi aonde eu fui justamente buscar esse conhecimento para poder ter respaldo, para poder ter ferramentas para ajudar elas da melhor maneira possível. Porque também a gente precisa saber lidar com as situações. Não adianta só eu abrir essa ferida, né? Uhum. Eu preciso também ajudar elas a curar, né? Encorajá-las por que aconteceu isso? O que a gente vai fazer com isso agora? Uhum. Eu descobri que era isso, por exemplo. E agora, o que eu faço com essa informação, né? E era isso que estava acontecendo, era esse ponto que estava me faltando. Eu conseguia fazer elas descobrirem o problema, mas e agora? O que elas vão fazer com isso? E daí foi aí que surgiu a ideia do projeto? Analisando essa necessidade dos teus clientes? O projeto surgiu pensando em dar esse start de entender, se eu já passei por 1, por 2 ou por 3 nutricionistas, ou sei lá, já abri até o ChatGPT e pedi uma ajuda para ele, né? Faz uma dieta para mim, eu sou a fulana de tal e quero emagrecer, tô com tantos quilos, né? Porque hoje em dia tem isso, né? Então, e por que eu não consegui até agora? Tem alguma coisa de errado. Então, assim, vamos lá, vamos fazer um projeto que tenha esse respaldo para estar ajudando elas realmente. Eu vou começar e vai ser por aqui que eu vou começar. Então, vai ser para dar esse start. A gente vai estar ali, eu vou estar dando apoio para elas todo dia. A gente vai ter, vamos dizer assim, desafios mesmo diários, mas nada de dieta, exercício. Não tem nada disso. Então, é um desafio totalmente diferente de tudo que todo mundo já viu por aí. Porque tá cheio de desafio, mas de outras maneiras, né? Sim, com certeza. E principalmente quando tem esse acompanhamento e desafiando, as pessoas acabam se estimulando também, né? Porque eles não estão sozinhas. Sim. Tem uma meta para bater. Mais um dia, conseguir mais um dia. E daí faz toda a diferença, né? E daí quando tu percebe que, consegui em 21. Então, quem sabe vamos estender aí mais um pouquinho. O que eu consigo em 1 mês, em 2, em 3, né? O que eu vou conseguir ao longo de 1 ano? Porque o ideal é virar a chave, né? Exatamente. É porque 21 dias é o tempo pra gente criar um novo hábito. Para criar sempre 21 dias. 21 dias você... Fazendo consecutivamente. Isso, você muda o teu intestino. 21 dias você... É círculo... Circadiano. Me sumiu aqui. Então, em 21 dias tu consegue
consegue. Por isso que o 21 dias é tão. Tão batido, tão falado. Tu consegue mudar, não vou falar mudar a mentalidade, mas algum resultado positivo da tua mudança você vai sentir. E aí, mas isso é só um start, né, Dani? É só um start para começar. O nome do projeto? Sua mente no controle. Sua mente no controle. E que dia que começa o projeto? Então, ele estava programado para começar já na próxima semana, mas eu acho que eu vou dar mais um tempinho, né, para elas. Eu acho que para a próxima semana vai ficar melhor, dia né? 17. Aí eu vou passar ele para dia 24. Tá. Para a gente poder, né, aproveitar aqui que a gente vai estar falando mais sobre ele, vamos ter mais pro pessoal informação, divulgar participar. bastante isso E pro pessoal até participar. porque pode ser online e presencial. Pode ser online e presencial, exatamente. E melhor ainda se as do online depois vir contar, né? Como é que foi o resultado, mostrar. A gente olha eu sou a As rainha ideias. das ideias, né? Essa daqui fica louca comigo. Depois a gente pode trazer alguém, quem sabe, né, Mel? Sim, dar um depoimento. Exatamente. Eu acho que fica. Vai ser bem legal trazer. É uma continuação, né? Sim, então já vamos deixar isso aqui registrado. Que ao final do projeto, vocês vão escolher aquela que mais se dedicou e conseguiu alcançar um melhor resultado ali dentro das proporções, né? Isso. E trazer ela para contar aí como é que foi essa experiência. O que ela conseguiu virar a chavinha dela. Virar a chave. Porque realmente, assim, é o estimular, né? A gente tem que buscar sempre... eu não fui, vamos supor, né? Mas então compartilha com alguém que tu acha que precisa dessa mudança de hábito, dessa viradinha de chave. Alguém que quer começar 2026 aí, né? Nós estamos no final do ano, por que não? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Mas tu sabe que é nesse período agora, que tá chegando o verão, que aquelas pessoas que não se cuidaram o ano todo, começa a ficar apavorada. Meu, e agora? Como que eu vou pra praia? Eu não cumpri as minhas metas, e daí, né? E agora? E aí já começa a pensar nas metas de 2026, né? Eu confesso que eu estou com acompanhamento de nutricionista, mas é pra engordar, né? Eu tenho muita dificuldade de ganhar peso. E daí eu falei pra ele assim, olha, Nutri, vamos fazer um projeto 2027. Ele assim, não, né, Mel? Calma aí, vamos lá. Gente, falta 3 anos, falta 4 meses quando eu comecei com ele. 4 meses pro final do ano, vamos, né, mudança de hábito, vamos lá. A gente vai ter um pouquinho, porque foi o que ele falou, reforçou e a gente sempre traz aqui. Tu não precisa ter o resultado final em 2 meses. Exato. Tu precisa ter um movimento de ver assim, tá fazendo o resultado, tá tendo mudanças. E é isso aí que importa. E até ele brincou assim, não vamos botar uma meta de peso. A gente vai botar uma meta de qualidade de vida, uma meta em que tu olha no espelho e tu, agora eu tô feliz com esse biotipo. E é isso aí. Tô começando a gostar, né? Porque às vezes, eu tenho que emagrecer 20 quilos. Tá, mas... Se tu emagrecer 10 e com a academia... Porque assim, tu perde gordura, mas às vezes tu ganha massa muscular. Exato. Não necessariamente o que tu vê na balança é algo que vai te prejudicar, né? Daí tu vai poder falar melhor do que eu. Às vezes, tu perdeu 10 de gordura, ganhou 10 de massa muscular e agora tu tá com um corpo bonito que tu se sente bem, que tu se sente feliz, né? Ou vamos trabalhar mais pra gastar mais e perder mais, enfim. O importante é tu ter o movimento. Né? Tu começar, tu agir. Eu digo bastante pra elas lá, né? Ninguém chega no topo da montanha com um passo, né? A gente precisa escalar ela. Verdade. Então, vamos lá, pequenos passos pra gente conseguir alcançar o topo da montanha, né? Então, vamos lá. E de novo, trazer esse alerta que a Tânia tava falando, né? Do quanto as pessoas estão desesperadas por medicamentos milagrosos e que estão vindo. E que, tu não ganhou o peso em um dia, em um mês. Então, tu não vai perder em um mês. Sim. Assim como mulheres depois da gestação, né? É muito comum de ganhei 20 quilos durante a gestação e quero perder em 1, 2 meses. Não, agora, tu ficou 9 meses com o teu corpo em mudança. Então, tu tem que entender que tem um processo. Pode durar um hormonal ano. É fisiológico, isso demora até retomar, E a carga hormonal, agora vamos falar de uma dor minha, né? E depois que eu entrei na menopausa, eu engordei 10 quilos. Olha só. Né, Dani? Eu não tava... Eu engordei 10 quilos e é uma luta, porque tem tanto a parte hormonal como a parte psicológica. Por que tem a parte mental?
Porque a menopausa, e a gente tem muita, o nosso número de mulheres nessa faixa etária é maior, né, Dani? Sim, a procura de a nossa mulheres procura é maior, acima de 30, 35 anos. que já está dando uma baixa hormonal e está caminhando para a menopausa. Quando chega na menopausa, a menopausa é como se uma mulher diferente tivesse tomado o teu lugar, teu corpo. Tudo que você fazia antes e funcionava em todas, não só na parte estética, não funciona mais, entendeu? Então, assim, é uma mulher nova e a parte emocional é muito afetada, porque as mulheres não aceitam, e eu falo por mim mesmo, né? Eu estou em tratamento com a Dani, agora né, Dani? A Dani sempre fala, Tânia, preciso te tratar, porque Ela anda fugindo de mim. Eu também tenho as minhas partes emocionais, que agora, depois de quase 2 anos e meio na menopausa, que eu estou assumindo essa mulher nova que entrou, que é mais lenta, que o metabolismo não funciona como funcionava, muito lento, que tem todas as intolerâncias, porque traz isso também, que um dia acorda de um jeito, outro dia já não está tão bem. E toda essa carga emocional vai impactar no emagrecimento, sim. Porque tu pode falar muito, né? Tem mulheres que falam, não, o mês que vem eu vou estar ótima. Só acontece uma coisa que vai tirar totalmente a rota, né, A gente Dani? tem que entender, assim, que a mulher, né? A gente passa por uma transição hormonal mensal, né? Todos os meses e durante o mês aumenta estrogênio, baixo estrogênio, progesterona, é aquela loucura durante o mês. Então, assim, quando chega nessa fase da menopausa, então é só ladeira abaixo, né? E aí controla tudo isso. E é importantíssimo esse teu relato, e que bom que tu trouxe isso aqui, porque o projeto de vocês é para qualquer idade, né? Para qualquer idade. Eu também estou nessa dor, entendeu? E daí, assim, mulheres, o que acontece? Antigamente, com 50 anos, tu já era bem velhinha. Que eu já falei. A gente falou aqui senhorinha antes, no jornal de 45. Senhorinha no jornal. Com 40 anos, tu tava te encaminhando ali, pronto. Com 50, tu já era bem velhinha. Quem vivia até os 60 era, meu Deus, Nossa, já então tá tô com 60. Vozinha, eu agora, de crochê. De crochê. Eu, dia 5, faço 55. Mentira, é sério? Sério. Não parece? Eu faço 55. Mas aí é isso que eu ia trazer agora, ó. A mudança foi tão grande ao longo dos anos que a gente tem que... Daí o que tinha? Menopausa. Mas elas viviam na menopausa 5 anos, porque era dos 45 às vezes, não, né? Não, nem identificava a menopausa. E nem identificava. Porque as mulheres falavam assim, eu não senti nada, porque só pensavam nos fogachos, nos calorões. E a menopausa, já se fala em 71 sintomas de menopausa. São muitos sintomas. Então, assim, as mulheres falam, eu não senti nada. E as mulheres que a gente está falando de 50 anos atrás, mulher de 50 anos a 50 anos atrás, era uma mulher que não falava dessas coisas. Ela não falava que ela dava sentindo. até vergonha, porque a mulher não se conhecia. Não se conhecia. E daí hoje, a mulher vive na menopausa muitos anos, porque tem a menopausa precoce, que começa aos 30 e poucos anos ali, que também é pouco falado, mas a partir dos 40 aí começa o estado de alerta, né? Quem vai no ginecologista com mais frequência já começa a conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos supor que tu entrou na menopausa com 45, 50 anos. A pessoa vai viver até os 70, 80, 90 anos, que é a média hoje. É a metade da vida ainda pra São viver. 40 anos ainda. Se tu entrou com 50, tu vai viver até os 90. São 40 anos na menopausa. 40 anos em que o teu corpo não vai mais funcionar da mesma forma. E que todo mês, todo ano vão ser coisas diferentes que vão acontecer. Porque é a menopausa, o teu metabolismo, a tua rotina, porque daí ainda tá muito ativa, trabalhando demais. E daí vem a dificuldade de emagrecer. Um sobrepeso na idade em que tu começa a ter mais dificuldade para caminhar, para subir uma escada, para isso, para aquilo. Ou seja, tudo tá interligado. Sim, a gente vai no efeito dominó aí. Aí entra a particularidade da gente pensar em cuidados multidisciplinares, né? Aí antes se falava, vou no geriatra com 60. Agora o certo a gente seria começar a tratar com geriatra pelo menos com os 40. Porque aí a gente vai fazer a prevenção de problemas, né? Tanto de menopausa, enfim, quanto outros, né?
mas fazer um trabalho multidisciplinar com um endócrino, com gineco, com nutricionista, com educador físico, porque a mulher que mantém massa muscular, ela tem uma saúde, né, a longo prazo muito maior, a perda de massa muscular começa aos 30 anos, é muito cedo. E se suplementar, né? Suplementando, a alimentação é importante, aí 60%, 70% é a parte alimentar, mas a atividade física deve estar presente, mas esse acompanhamento multidisciplinar, ele precisa existir e a gente não dá a devida importância. Né? E daí, por isso que é tão importante trazer para esse projeto de vocês o pessoal para trabalhar essa mentalidade de o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, o propósito. Daí vai sair dali, beleza, eu tratei com a terapeuta Nutri. Então, agora eu sei que eu tenho que procurar um outro profissional. Exato. Agora eu sei que eu tô na menopausa, então eu tenho que me alimentar dessa forma. Eu tenho que trabalhar o meu mental, que já não dá mais para fazer o que eu fazia antes. Então, como é importante esse projeto de vocês, né? Porque a Dani estava falando, a mulher, 30 dias, ela é bombardeada por hormônios. Mas quando esses hormônios somem, aí é muito pior. Porque assim, ó, tipo, o estrogênio. O estrogênio, ele é o que causa mais os sintomas, né? Mas a falta dele, só que ele é um protetor. Uma coisa que ninguém fala. O estrogênio é um protetor cardiovascular. A partir do momento que o teu estrogênio vai lá embaixo, por que tu acha que as mulheres que estão na menopausa começam a ter problemas cardíacos, começam a ter os problemas circulatórios, que é o AVC? Porque antes o estrogênio está protegendo. E aí, mais importante entendeu? ainda, a gente cuidar mais da alimentação, praticar atividade física, porque eles são aliados protetores cardiovasculares, assim, para ele meio que, vamos dizer, substituir uma parte do que o estrogênio fazia. Porque não é toda mulher que pode fazer substituição a acompanhamento com hormônio, né? Então, hormonioterapia, né? Tem mulheres que não podem, né? Apesar que essa semana ainda eu estava vendo um novo que saiu, né? Lá um congresso internacional que saiu, uma nova chamada, que eles estão revendo isso. Porque os estudos antigos eram feitos em éguas, né? E o nosso corpo não é uma égua. Não. Então, assim... Muita coisa é diferente, Muita coisa né? diferente. Tem dia que eu tô virada numa égua que eu dou umas patadas que Deus me livre. Dá-lhe mas coice, também- né? Mas, enfim. Então, assim, está sendo revisto isso para que a maioria possa fazer reposição hormonal. Porque é uma fase muito crítica da vida da mulher. Né? E como a gente conversou, vai longe. Vai longe. E é uma fase muito longa, né? E é muito difícil. E é uma fase muito difícil. A minha mãe é uma pessoa que ela é super pra cima. E ela teve início de depressão na menopausa. Eu nunca nem imaginei que a minha mãe poderia ser uma pessoa que tivesse início de depressão. E a minha mãe foi uma pessoa que sempre se cuidou muito, fez atividade física, se alimentou super bem. Não porque ela é mãe de nutricionista, porque eu sou nutricionista há 5 anos e ela já vai fazer 60. Então... eu nem imaginava. Porque, porque a pessoa que se cuida a vida inteira, a probabilidade dela ter uma menopausa, né, mais difícil é menor. Realmente é menor, mas mesmo assim ela ainda não conseguiu se livrar disso. E ela se cuida, ela usa suplementação também, né, Tânia? Ela tá sempre comprando coisa lá na ProSaúde, enfim. E antes de conhecer a Tânia, ela também já usava. Então, mesmo assim, né, ainda teve problema. Então, até que ponto a gente precisa... né, começar a entender isso e rever se realmente, nossa, se vai ter essa possibilidade de mais pessoas serem atingidas com a reposição hormonal. Mas tu imagina se a tua mãe não tivesse nossa, com essa certeza teria sido essa muito rotina pior, né? de se cuidar. Como que ela estaria? Sim. E daí, assim, de novo, a importância dos alimentos, né? Parece que com o decorrer do tempo, os alimentos, eles perderam a devida importância. As pessoas... Antigamente, tu só tinha laranja, mamão, banana no pé de casa. Tu ia ali, tu pegava salsinha, cebolinha, enfim, batata. Tu tinha uma alimentação saudável. Quando entrou os industrializados, a gente foi esquecendo. Hoje em dia, a dificuldade... eu não vou fazer salada de fruta. Eu não vou pegar uma maçã e vou comer. Ai, que preguiça de não sei o quê. Gente, mas a gente precisa se organizar e dar a devida importância para cada alimento, né? Claro.
parece assim que tu manda dieta. Eu, pelo menos, quando eu peguei a dieta com o meu nutricionista, até a maioria das coisas tinha em casa, que a gente tem o hábito de até comer bem, mas a pessoa vai ter que fazer um rancho, sabe? Lá no mercado, em lugares elas saem que nunca do consultório, foi. porque é outro diferencial meu. Elas já saem do consultório com a dieta na mão, né, Tânia? Sim. Lá no meu consultório. E vão pro mercado. E a primeira coisa, eu esperei vir na consulta pra ver o que ia mudar na dieta pra mim fazer compra. É isso aí. É isso aí. Nossa, mas o que tu acha que eu ia botar de tão diferente na tua dieta, Mas é né? que as pessoas não têm mais o costume de ter em casa. Não tem mais banana, não tem mais uma maçã, não tem mais uma laranja, Exato. não tem uma cenoura, não tem... As pessoas não têm mais em casa. E é impressionante isso. Porque quando a gente tem um hábito saudável, a gente costuma ter o básicozinho, né? Mas a maioria já tem o quê? E as pessoas têm muita informação errada. Ontem eu falando com uma senhora que ela está com problema articular e eu falei muito sobre a perda de peso com ela. E ela não gosta de fruta nenhuma. A única fruta que ela gosta é abacate. Ela falou assim, mas eu não vou comer abacate porque engorda muito. Eu falei, não. Eu não entendo como as pessoas não gostam de fruta. Eu falei, aonde? Eu falei, pode comer o abacate, porque o abacate é uma gordura extremamente boa. Aí eu falei, a senhora precisa emagrecer, porque 1 quilo que a senhora emagrece no peso é 5 quilos que a senhora está tirando do seu joelho. Porque na proporção, né, Dani? Sim. Porque o joelho dela está todo estourado. E ela está muito acima do peso. Estás falando só do joelho, fora o resto. Fora o resto. O problema dela Mas não é isso, as pessoas, eu acho que daí vem do que a gente falou da infância, né? Já vem da infância de que tu não insiste, não apresenta a diversidade, cria um adolescente que tá bom, come o que tu quer, e daí na vida adulta a pessoa não tem o costume. Não tem o costume de ter o paladar aberto para experimentar qualquer coisa, né? De estar aberto, eu vou fazer um mercado. Eu vou botar uma coisa diferente. Lá em casa a gente costuma muito comer grão de bico. E quando tu fala, e daí quando tu vai conversar com outras pessoas, grão de bico e lentilha são duas coisas. Tem o feijão também, mas o grão de bico e a lentilha, meu Deus, pra mim, principalmente a lentilha, eu sou apaixonada. E tem gente que tu pergunta só come lentilha no novo. Porque dá sorte. Porque dá sorte. E daí eu fico assim, gente, mas é a diversidade, né? Pelo menos experimenta uma vez. É uma fonte de proteína vegetal maravilhosa. Nossa, compra uma vez Isso é um exemplo básico, que daí as pessoas às vezes não têm esse costume. E é isso. E daí quando pensa em dieta e na Nutri, não, mas daí eu vou ter que ir no mercado ainda. Aí olha a logística. Daí já começa o autossabotamento, né? É por isso justamente que eu tô partindo mais pelo lado da terapia nutricional. Porque a partir do momento que eu conseguir tratar a mentalidade dela, ela vai saber o que ela precisa comer, né? O quanto ela precisa comer, porque ela vai saber quando ela pode parar, quando ela deve parar, né? E eu não vou precisar fazer essa questão de... não, tu precisa comer mamão de manhã, meio-dia alface com carne ou com frango, de tarde tu precisa comer banana e à noite tu precisa comer de novo alface com carne. Eu não quero mais fazer isso, porque dieta, ela tá ficando obsoleta. Qualquer um faz. Até o ChatGPT. Gente, Entende? Então, a nutricionista que não entender e não trabalhar de forma humanizada com o seu paciente, infelizmente ela vai começar a ficar para trás. E hoje ainda, eu tenho paciente que diz assim para mim, Dani, já era para tu estar, nossa, assim, no topo das nutricionistas, porque ainda tu não tá, porque o mundo ainda não te conhece. Juro pra ti. Mas é porque eu não consigo ser a charlatã. Sim. Porque todo mundo quer o quê? O milagre. E eu não trago milagre, eu sou verdadeira. Tem coisas que não dá pra gente transformar. E fisiologia humana é algo que não dá pra te transformar. O emagrecimento, ele é fisiológico, ele precisa de tempo. Assim como a gravidez, ninguém vai conseguir fazer a gravidez se tornar o bebê perfeito em 4 meses. A gente não vai conseguir acelerar isso. Eu não vou conseguir fazer o teu cabelo crescer até aqui em 2 meses, em 3 meses. Ele precisa de tempo pra chegar aqui. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar nunca. E o emagrecimento é um deles. Ele pode até acontecer agora, como o pessoal está fazendo aí com medicamento, enfim. Mas até que ponto isso vai ser saudável? Até quando isso vai se sustentar, sabe? Quais as consequências? Quais as consequências disso a longo prazo?
Eu tenho medo do 2026. Sim. Eu tenho falado disso, né? E aí eu não vendo essa inverdade, vamos dizer, né? Eu não vendo isso. Eu falo a verdade. Eu digo, tu quer mudança no teu estilo de vida? Então tu vem, senta do meu lado, que eu vou estar aqui, eu vou te dar a mão, vou te abraçar, vou dar meu ombro para quando tu precisar chorar, porque acontece. Eu tenho muita paciente que durante o processo de emagrecimento me manda mensagem, chora, aconteceu isso, eu deslizei, eu comi o que não devia, enfim, porque faz parte do processo. E tá tudo bem. O importante é recomeçar, é continuar. Eu ia dizer isso agora, né? Como tudo na vida, tudo. Não existe nada na vida que não tenha um processo. Nada. Tudo a gente depende de eu vou estudar para alguma coisa. Vai ter vários dias que tu vai ter que estudar para aquela prova. Tem todo um processo de sentar, de estudar. Eu vou aprender a dirigir. Tem todo o processo da autoescola para te aprender a dirigir. Enfim, então tudo na vida é um processo. A questão é que algumas coisas demoram mais, outras demoram menos. Mas a gente tem que entender que a questão de alimentação é pro resto da vida. Exato. E que não tem que ser algo de se culpar. Ah, hoje eu deslizei, eu tô... Não te culpa, tá tudo bem, tá bom, não deu certo hoje, mas vamos se manter firme, é isso aí. E é por isso que a dieta não funciona, sabe, Mel? Porque tu vai ter Natal, tu vai ter Réveillon, tu vai ter aniversário, tu vai ter uma festa junina ao longo do ano, tu tem muitas datas. E aí eu não vou participar de nada porque eu tô sempre de dieta. Tu vai ser aquela pessoa insuportável que não pode fazer nada porque tu tá em processo de emagrecimento. Então, pera lá, eu tenho que saber que eu vou no evento, mas eu posso comer aquilo que eu tiver vontade, porque é impossível um ser humano chegar numa festa e ter que comer tudo que tem dentro daquela festa para se satisfazer. Né? Não, isso não é verdade. Isso tá aqui dentro da tua mente, ela dizendo pra ti que tu precisa daquilo dali. Porque o importante é o momento, são as pessoas, o momento, o que tu levou dali daquele momento. O alimento, ele tem que ser coadjuvante nesse momento. E não o principal. E não um vilão, né, gente? A alimentação, ela tem que ser saudável, tem que ser um companheiro. E tem que ser leve, tem que ser leve. consciente. É esse o processo. A gente tem que transformar a alimentação nisso. A gente tem que se redescobrir. Porque hoje, igual tu fala, a gente não precisa ir numa festa e comer tudo. Tu tem que relembrar que teu organismo, ele tem um mecanismo de saciedade que a gente esqueceu. Aí hoje as pessoas tomam a canetinha para ficar lá o botãozinho saciedade, 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 saciedade. A gente tem esse botãozinho na gente, só que a gente esqueceu porque a gente tem hábitos, o mental não ajuda e os nossos hábitos também não ajudam. Sim, né? de forma contínua. Igual a gente volta, né? Que a criança tem esse botãozinho da saciedade funcionando e a gente não tem mais. Então vamos relembrar o pessoal. A data vai ser divulgada no Instagram de vocês, Isso, né? Vai a ser data dia 24 do 11. 24 do 11, tá. E como é que vai funcionar então? Para chamar o pessoal? Então, as inscrições vão estar lá no link da minha bio, né? Eu vou colocar tanto no meu Instagram da Nutridani Vieira, @NutriDaniVieira, e Sua Mente no Controle. São 2 perfis diferentes. A gente pode pôr também né? Pode botar na ProSaúde também, né? Disponibilizar. Aí vão ser 21 dias. 21 dias de acompanhamento diário ali dentro com metas. Lembrando, sem dieta, tá? E sem atividade física. Claro que quem fizer será melhor ainda, né? O benefício será muito maior. Mas a ideia não é essa. A ideia é mudar a mentalidade, é transformar, é tentar entender que o alimento ele precisa ser de forma leve, consciente, eu saber que eu preciso comer aquilo ali, o quanto, saber que em certo momento eu estou saciada e eu não preciso exagerar. Sair da mesa de uma forma que eu estou saciada, mas eu não estou estufada, né? Eu tenho que saciar o meu corpo e não o meu ego, o meu emocional, a minha dor. É isso que eu preciso aprender e é isso que eu quero fazer com vocês nesses 21 dias. Dani, acho que só para que as pessoas não tenham quando você fala sem dieta, porque tu não vai passar uma dieta, isso. né? Não que as pessoas vão no poder desafio, comer. No não desafio tem dieta, né? E sem atividade física, porque geralmente quando a gente faz os programas de emagrecimento, a gente coloca um educador físico, coloca vídeo,
Não Pra que a pessoa- incentivar, pra né? incentivar. Claro, né? Então, não, a gente Mas isso não... deixa que eu incentivo elas. Eu Não posto vai meus ser, treinos. não é que não vai ter essa orientação no projeto. Não que a pessoa não precise fazer Isso. atividade física, Não, né? né, E a pessoa gente? tem o hábito, ela vai continuar com os Claro, hábitos com dela. E se não certeza, tem o né? hábito ainda, fica o convite para começar, começar. mas Com é ali que certeza. vai destravar a mente. Com certeza. A gente também vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link, depois vocês vão encaminhar pra gente. A gente também vai colocar todos os arrobas, então se tiver alguma dúvida, Uhum. o pessoal vai ali na descrição e vai olhar. E, de novo, né, eu fico muito feliz em um projeto assim. Tânia, muito obrigada por Imagina. trazer a Dani, né? Obrigada eu. Apresentar esse projeto pra gente, porque mais do que nunca, já se tem falado muito de saúde mental desde a pandemia. Uhum. Mas mais do que nunca precisa aliar ela à alimentação saudável. Com certeza. Porque parece que a gente está realmente indo ladeira abaixo, né? Então, um projeto desse faz toda a diferença e eu já convido todo mundo, já que não precisa ser presencial, dá para fazer online Dá de pra fazer qualquer online. lugar do Brasil, Qualquer né? lugar. Sim, até de fora. Até de A fora. Dani tem pacientes de fora fora. do Brasil. Ah, então, ó. E assim, né? Já fica o convite para chamar as amigas. Com Reúne um Sempre grupo tem ali. aquela amiga que tá querendo perder uns Sempre. quilinhos, né? Uhum. Então, Então, É destravar a mente todo mundo junto aí é melhor ainda, né? Quando Sim. se tem alguém para apoiar. Novamente, muito obrigada por vocês Imagina. conversarem aqui comigo Nós e que apresentar o agradecemos. projeto. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, vai ficar aqui o link para vocês clicarem e fazer a inscrição de vocês, acompanhar os perfis delas, tanto da ProSaúde quanto da Dani e o perfil da Tânia também. Eu não sei se está aberto o teu Instagram, não, né? Tá. O pessoal tá aberto? Tá aberto. Então também vou botar aqui o da Tânia para vocês acompanharem. E lembrando de se inscreverem no canal, né? Aperta o sininho, Vamos. curte, compartilha, manda para aquela pessoa, os amigos, o grupo de amizade aí que vocês querem mudar para 2026. Aí, ó, começa a oportunidade nos 21 dias do desafio, com né? certeza. E sigam as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @MelanieTalkShow. E nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Era isso, muito Muito obrigada. obrigada. E até Muito breve. obrigada. Até muito breve.